Boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, que é uma noite de celebração, é uma noite de agradecimento. Né? Eu tenho esse hábito, e quando vai chegando as últimas semanas do ano, eu começo a fazer uma retrospectiva no meu coração, e começo a lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez. E me vêm as palavras do salmista, né? O que darei eu ao Senhor por tantos benefícios, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, é uma noite de adoração, uma noite de alegria, uma noite de júbilo. Então, que você já esteja com o seu coração aberto nessa noite, que todo cansaço seja repreendido agora em nome de Jesus. Que venha um ânimo novo, para que a gente possa olhar as bondades do Senhor de uma maneira diferente, né? Então, para a gente começar e acordar um pouquinho, você pode compartilhar aí com o seu irmão do lado, né, alguns motivos que você tem para se alegrar na presença do Senhor nessa noite? Trazer e fazer um pequeno exercício, né, com o seu irmão, de lembrar o que você viveu, o que você passou esse ano, e que o Senhor fez na sua vida. Amém? Eu gosto de começar a testemunhar e compartilhar aquilo que o Senhor, né, fez e faz na minha vida, porque nós experimentamos na prática, né, aquela gratidão inundando o nosso coração, porque nós muitas vezes somos consumidos pelo dia a dia e nós não paramos para pensar. Às vezes algo que você orou tanto, por tanto tempo, aquela bênção chegou, você nem desfrutou direito daquela bênção, né, e você nem lembra mais que aquilo aconteceu, que foi motivo de oração durante tanto tempo na sua vida. Então, muitas vezes nós somos roubados nisso, né? Em lembrar daquilo que o Senhor fez. E trazer essa atmosfera de gratidão e agradecimento é exatamente o que nós vamos falar hoje, que está lá no Salmo 118. Então, hoje nós vamos meditar. Hoje nós vamos conversar com o Salmo 118. E enquanto eu preparava, há vários salmos, né, que me encantam o coração. Eu gosto muito, o Salmo 126, por exemplo, é um salmo que eu gosto muito, né, e me alegra muito ler os salmos. Mas quando eu lembrei do Salmo 118, me veio assim muito forte ao coração, porque ele não é algo individual. O Salmo 118 é um chamado à alegria da congregação. É um cântico coletivo. É um chamado à igreja para declarar a misericórdia do Senhor. Então é algo propício para que a gente possa fazer hoje, e não à toa, não por acaso, né? Porque o nosso pai, ele é um pai de detalhes. Nós estamos aqui hoje em família, nós estamos em casa, e por isso nós podemos, numa só voz, declarar com júbilos de alegria a infinita misericórdia do Senhor. O Salmo 118 é um salmo que nós não temos informações históricas precisas sobre ele. Acredita-se que seja um dos salmos de Davi, porque fala sobre guerras, né, sobre vitórias, sobre vencer os inimigos. E alguns teólogos até cogitam, né, que o Salmo 118 teria sido escrito ali depois dos impasses com o rei Saul, né? Também há uma corrente teológica, né, que diz que se trata de um canto profético que se refere à vinda de Cristo. Então, já seria, né, dos escritos da presença de Cristo no Velho Testamento.
Então, isso é citado, aqui eu vou estar como exemplo, se você depois quiser constar na sua casa, né? O verso 22 do Salmo 118 é citado na íntegra, lá no livro de Marcos, no capítulo 12, nos versos 10 e 11. Né? Quando o narrador de Marcos começa a falar sobre quem é Cristo, a pedra angular da igreja. Então, é um salmo que apresenta muitas camadas. Hoje, eu vou falar de uma camada possível, mas depois vocês podem fazer o exercício de voltar e reler o Salmo 118, porque há muitos caminhos de revelação para essa palavra. Né? Então, é um salmo muito rico. Porém, o que me chamou a atenção nesse salmo, e ele me veio ao coração quando eu pensava sobre esse momento, é que no Salmo 118 nós temos registrado as revelações do grande amor do Senhor. E é sobre esse grande amor do Senhor que eu vou me deter nessa noite. E como é que a gente começa a entender esse grande amor do Senhor, né? Ele vem de uma situação de várias dificuldades. O salmista está junto com o povo celebrando ao Senhor depois de muitas dificuldades. Então trata-se de um canto, como eu disse, coletivo, e todos estão celebrando a intensidade e a compaixão do Senhor. Por isso, nós afirmamos nessa noite que ainda que a gente não tenha a melodia desse salmo, é um grande salmo de júbilo, é um grande salmo de alegria. Então, que o Espírito Santo agora traga ao seu coração uma trilha sonora do céu. E enquanto você escuta esse salmo sendo lido, que você possa escutar esse cântico de alegria sendo entoado. As músicas, elas têm um poder muito grande sobre a nossa vida. Nós sabemos disso, né? Tivemos há algum tempo aqui a própria Sara Shiva comentando sobre isso, né? A importância que a música tem. E não é por acaso, a Bíblia é cheia de cânticos, de música. Certamente você tem músicas na sua vida, louvores que marcaram a sua vida. Para mim, uma canção antiga que marcou muito a minha vida foi Porque Ele Vive. Então, sempre meio à dificuldade, ou também meio à alegria, eu canto porque Ele vive. Sabe aquele que a nossa vozinha já cantava lá, né? Porque Ele vive, posso crer na manhã, não vou expor vocês a isso. Não é mesmo? Gosto de cantar, mas só em casa, meu marido e meu gato, que, né? Só vocês dois ouvindo já está de bom tamanho. Né? Então, há cânticos que marcam os momentos específicos da nossa vida. E não é por acaso, é porque eles estão conectados a essa atmosfera do céu, a esse cântico do céu. Enquanto os momentos e passagens bíblicas, a adoração, ela surge como arma de guerra. A adoração, ela é o fundamento para que o mundo espiritual venha se mover. E é isso que a gente vê acontecendo no Salmo 118. Alguns estudiosos dizem que esse salmo, Salmo 118, era o salmo predileto de Martim Lutero. E por quê? Porque num dado momento desse salmo, né, a passagem que ele diz, em que o salmista diz, né, que não morrerei, mas viverei para contar o que o Senhor fez. E quando Lutero estava debaixo de perseguição, exercendo uma grande obra, porque você está aqui, porque um dia um homem se levantou para fazer a diferença na geração dele, e pagou o preço para fazer essa diferença, ele tinha um propósito maior na vida dele, e ele entendia que ele ia cumprir esse propósito, porque ele estava levando o nome do Senhor. Então, isso trazia alegria ao coração dele.
não morrerei, mas viverei para contar as maravilhas do Senhor. E essa é a primeira chave aí que eu vou deixar para o seu coração. Sabe quando Satanás começa a lançar algumas mentiras de morte sobre a sua vida? Declare essa palavra para Satanás: eu não morrerei, mas eu viverei para declarar os feitos do meu Senhor. Irei sim para a glória um dia. Todos nós seremos chamados um dia, mas irei quando o meu propósito se cumprir aqui nessa terra. E aí ele fala: filha, está na hora de voltar para casa. Né? E essa tem que ser a grande alegria na vida de um cristão. Nós perdemos a alegria da salvação. Nós não falamos mais da salvação. Quando alguém fala de morrer, só falta gritar: te os conjuro. Né? Não podemos. A morte para o cristão faz parte. Ela é a nossa vitória, porque estaremos ao lado do nosso Pai. A gente não pode perder a perspectiva da alegria da salvação. Não tenham medo da morte. Tenham medo, sim, de partir dessa terra sem ter desfrutado de tudo aquilo que o Senhor conquistou para a sua vida. Já caminhei com muitas pessoas, né, na capelania, em fase terminal. E teve um que marcou profundamente a minha vida, e tem a ver com um cântico. Eu estava passando pelo corredor do hospital, e eu escutei alguém cantando um hino belíssimo, daqueles antigos. E eu entrei no quarto, tinha um senhor sentado, ele estava cantando. Comecei a cantar junto com ele, deixei ele terminar de cantar um hino. E aí, depois que ele terminou, nós começamos a conversar. E ele me disse: sabe por que eu estou alegre? Eu falei: não, eu entrei aqui para descobrir. Por que você está alegre? Ele falou: eu estou alegre porque amanhã de manhã eu vou fazer uma cirurgia no cérebro. E o médico me disse que eu tenho 50% de chance de viver e 50% de chance de morrer. Aí ele falou: olha que lindo, se eu viver, amanhã essa hora, eu vou estar aqui com a minha família. Se eu morrer, amanhã essa hora, eu estarei com meu Pai lá na glória. Então, é essa convicção que nós precisamos ter no nosso coração. Para onde eu vou, com quem eu estarei. Né? Então, o Salmo 118, ele nos faz lembrar sobre isso. Então, vamos ler os 4 primeiros versículos do Salmo 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, São Bernardo do Campo, a sua dignidade, a benignidade dura para sempre. Você pode dizer isso? Senhor, a sua benignidade dura para sempre. A benignidade, a bondade, a misericórdia, o favor de Deus não são datados. Eles não são específicos. Eles são permanentes. Eles são imutáveis. Nada pode mudar a bondade do Senhor. Porque faz parte da essência dele. Faz parte de quem ele é. E esse primeiro bloco marca a introdução desse cântico. Essa repetição é um refrão. Né? O que é o refrão da música? É aquela parte da música que fica na nossa cabeça, né? O mais importante. E por que fica na nossa cabeça? Porque ali está a parte mais importante daquela informação que está sendo transmitida. Então, de tudo aquilo que está sendo desenvolvido no Salmo 118, o mais importante é que eles estão louvando, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Né? A missionária Edmeia comentou sobre isso aqui conosco. Se há alguma repetição na Bíblia, preste atenção, porque o Senhor está querendo falar algo conosco.
né? E aqui, além disso, você tem um fato de uma estrutura, né? Um gênero. É a canção que traz esse tipo de repetição. E aí eu faço uma pergunta para o seu coração. Você já parou para pensar sobre isso? Que você é filho, que você é filha de um pai que não mede o seu amor? Que derrama sobre a nossa vida um amor sem medida? Você já parou para pensar sobre isso? E isso espiritualmente é algo muito sério. Muitos saem dos caminhos do Senhor, desistem da caminhada do Senhor porque duvida desse amor. Porque na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora dos problemas, acredita que esse amor não existe. E esse é um dos maiores enganos de Satanás para o nosso coração, nos fazer duvidar do amor de Deus. Porque quando nós sabemos que nós somos amados pelo Pai, e esse amor, ele é infinito, nada nos paralisa. O povo de Israel celebrava porque o Senhor tinha agido de uma maneira sobrenatural. Nenhum inimigo foi capaz de paralisá-los. Quando nós temos consciência desse amor, nada nos paralisa. Na sequência, o salmista, ele introduz a explicação dessa gratidão, né? Ele diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Em algumas versões diz para um lugar de descanso, de folga. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Por que o salmista tem certeza que ele experimentou e experimentará a bondade de Deus? Por que ele tem certeza? Aparece repetido. O que está repetido nesses versos? O Senhor está comigo. Você pode celebrar. O Senhor está com você. Você não está sozinho, você não está caminhando sozinha. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não estou caminhando sozinha, eu não estou caminhando sozinho. O Senhor está do meu lado, não há o que temer. Você pode até ter enfrentado um ano difícil, com desafios, muitas vezes com perdas, com necessidades ali de recomeçar ao longo deste processo. Mas o que o Senhor quer derramar sobre o seu coração nessa noite é um consolo. Filho, filha, você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou com você. As suas orações, elas não passaram desapercebidas. Como o salmista disse, na angústia, uma outra versão diz, na angústia eu gritei. E ele me trouxe alívio. Você não está sozinho. Os seus gritos, as suas súplicas não têm sido em vão. Mas nós estamos vivendo dentro de um tempo que não é o tempo do Senhor. É um outro tempo, que é esse tempo terreno. E muitas vezes nós somos atropelados por esse tempo terreno. E o convite do Senhor nessa noite é para que você entre no tempo dele. O tempo do descanso. O pastor Marcos falou tanto ao nosso coração esse ano sobre a importância do descanso. E é um fato. Muito do que nós vivemos ou deixamos de viver está relacionado ao quanto nós conseguimos descansar no Senhor. Eu lutei comigo muito, muito ao longo desse ano, porque eu falava, Senhor, eu não quero ficar fora do teu descanso.
Eu quero estar debaixo do teu descanso, porque se eu estiver debaixo do teu descanso, tudo aquilo que eu tenho apresentado ao Senhor, eu sei que sairá bem no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Então, descansar no Senhor é entrar neste lugar em que o tempo do Senhor é um outro tempo, é um tempo de preparação, é um tempo de ajuste, é um tempo de transformação das nossas vidas. Nós nunca saímos iguais, nunca. E isso que é mais interessante quando nós entramos debaixo do tempo de Deus. Se nessa noite há no seu coração vazios que foram gerados por essas perdas, frustrações, decepções, abra o seu coração nessa noite. Faça a prova do Senhor. Diga, Senhor, aqui está doendo muito. Não foi do jeito que eu queria. 2025 começou de uma maneira e eu achei que ia acontecer, que as coisas iam caminharem, e parece que eu estou terminando mais um ano sem ver mudanças. Fale isso para o seu pai. Ele está aqui para te ouvir. Abra o seu coração, porque no momento em que você faz isso, ele vem, ele entra e ele diz: eu estou com você. Não é igual. As coisas não estão iguais. Você mudou. A circunstância, visualmente, ainda pode não ter mudado, mas no mundo espiritual não é mais a mesma coisa. Algo novo já foi feito. Aqui também o salmista fala sobre esse amor. Ele começa, não vou ler todo o salmo, depois em casa você pode ler. Ele começa a destrinchar e a falar dos inimigos que cercaram a nação. E no nome do Senhor, todos os desafios foram vencidos. Em nome de quem? Do Senhor. A batalha não é sua, a guerra não é sua. Nós precisamos aprender a guerrear de maneira correta. Nós precisamos aprender a guerrear em nome do Senhor. Porque é Ele que faz todas as coisas. Eu, você, nós somos limitados, mas nele nós podemos todas as coisas, né? Spurgeon tem um trechinho, ele tem um volume de textos, de pregações que foram publicadas sobre os Salmos. E quando ele fala sobre o Salmo 118, tem um trechinho muito interessante em que ele destaca a bondade de Deus a partir de uma perspectiva completamente diferente. Ele diz o seguinte: isso, ele está dizendo sobre a bondade de Deus, já é motivo suficiente para lhe dar graça. A bondade é a sua essência e natureza, e, portanto, ele deve ser sempre louvado, quer recebamos algo dele ou não. Aqueles que louvam a Deus apenas porque ele lhes faz o bem, deveriam elevá-lo a um nível superior e dar-lhe graças porque ele é bom. Por que eu louvo a Deus? Por que eu agradeço a Deus? Porque ele me dá coisas? Não, é porque ele é bom. Só o fato de eu saber da bondade de Deus e que isso faz parte da essência dele, da natureza dele, isso já era motivo para você levantar todas as manhãs e agradecer: Senhor, muito obrigada pela tua bondade. A gratidão, ela move o nosso coração a um ambiente de coragem. Você já parou para pensar sobre isso? Eu não tinha parado para pensar sobre isso, e essa semana o Senhor me levou a pensar sobre isso. Quando o meu coração ele se enche de gratidão, eu reconheço tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, e o que Ele não fez tinha um propósito para Ele não fazer, e eu agradeço porque Ele não fez. Eu respiro fundo e eu falo: eu posso enfrentar todas as coisas, porque eu não estou sozinha. Obrigada, Senhor, porque eu não estou sozinha. Muitas vezes nós estamos debaixo de medo, porque nós não temos um coração grato.
Então, como nós não temos um coração grato, nada é suficiente, eu estou sempre achando que Deus é devedor para mim de alguma coisa. Então, eu não vou... Você confia em alguém que está devendo para você? Você emprestou o dinheiro para alguém e a pessoa não devolveu na data que ela falou que devolveria. Você vai confiar novamente nessa pessoa? Dificilmente, né? Dificilmente nós vamos acreditar nessa pessoa. Então, às vezes, nós tratamos Deus da mesma maneira. E aí vem o temor, vem a insegurança. Mas ele prometeu e não cumpriu. O inimigo começa a lançar as sementes. Mas quando eu entro com a vacina da gratidão, e eu sou grata a Deus por tudo, pelo que foi feito, pelo que não foi feito. Lembra da música? A gente já cantou há muito tempo, mas a gente não canta mais, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Isso é o suficiente para que o meu coração se encha de gratidão. E aí o meu coração está vacinado. Não há espaço para o medo, não há espaço para o temor. Mas sim para o amor e para a coragem, que me motiva a caminhar, a continuar. Muitas vezes nós temos dificuldade para entender a bondade de Deus, quando ela não ocorre da maneira como nós achamos que deveria ser. Na nossa limitação humana, a gente coloca Deus numa caixinha e fala, Senhor, o Senhor tinha que ter feito dessa maneira. E a gente não consegue enxergar o todo. O nosso Pai, Ele enxerga o todo. Ele é. Ele não tem começo, Ele não tem fim. O que Ele enxerga é muito mais amplo do que nós estamos enxergando. Então, aquilo que acontece na nossa vida está dentro desse grande tempo que a nossa racionalidade humana não é capaz de compreender. O Ismael falou no domingo sobre o amor ágape. É esse amor ágape que está sendo celebrado em Salmo 118. Esse amor que é fiel, que é imutável, que não vai mudar diante das nossas falhas, que também não vai mudar diante dos nossos acertos. Mas Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Eu estou na igreja, no culto de terça, no culto de quarta, no culto de domingo. Eu vou na célula, e por que o dia mal chegou na minha casa? Eu não sei te dizer, mas eu posso te dizer. Ele está com você. Não importa. Nós estamos vivendo nesse mundo e o Senhor não nos livrou de passar por problemas. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é nele que nós vamos vencer, é nele que nós vamos superar as nossas dificuldades, nessa certeza de que esse amor ágape, perfeito, imutável, é que está derramado sobre a nossa vida. Muitas vezes também nós tentamos entender o amor de Deus a partir da nossa perspectiva humana. Não vai dar certo. A nossa concepção de amor, ela é muito pequena, ela é muito frágil, ela é egoísta. Basta quando a gente lê Coríntios 13, e que a gente fica, misericórdia, Senhor, é assim que é o amor, Pai. Mas eu tenho que ter paciência, eu não posso responder mal. Né? Eu tenho que engolir mesmo, vai ser assim, Senhor. Então, o nosso coração, ele é egoísta por natureza. Então, quando nós olhamos e nos deparamos com o amor de Deus, nós, como dizem os adolescentes, não sei se ainda se usa essa expressão, né? Acho que não mais, nós bugamos, acho que não, acho que essa já está velha já. Já deve ter algum outro termo tecnológico mais avançado para isso, né? Porque nós não damos conta. O nosso HD não dá conta de processar o que é o amor de Deus. Né? Vamos agora ler os versos 13 a 17.
O salmista diz: com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, né? Ele é a minha força. Eu não tenho que ficar paralisada olhando as minhas limitações, que são muitas. Eu tenho que olhar para o Senhor, para o alvo desse grande amor. Ele é o meu cântico, Ele é a minha alegria, Ele é a minha fonte de prazer, Ele é a minha satisfação. Não são pessoas, não são circunstâncias, não são coisas. A minha fonte de satisfação precisa ser o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o único imutável. Todas as outras coisas, pessoas, circunstâncias vão mudar. Mas Ele não muda. Se eu coloco nele a minha esperança, se eu dependo dele, eu sei que a vitória está nele, o meu coração está guardado no refúgio de Deus. E é a importância desse refúgio que eu preciso lembrar diariamente. Nada me falta, porque aquele que é pleno habita em mim. Ele supre todas as minhas necessidades. Porque nele não há vazio, nele não há falta. Eu sou plenamente preenchida pelo amor de Deus. Eu gosto muito da Bíblia, porque ela fala de alegria do começo ao fim. E em um outro salmo, o que diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Algumas pessoas falam para mim: nossa, mas você está sempre sorrindo, você não tem problema, está tudo certo na sua vida. Eu falo: oh, se eu tenho problemas. Mas adianta eu ficar com cara feia? Eu não, meu pai está cuidando de todos eles. Eu sei quem tem lutado por mim. E esse é o versículo rema da minha vida. A alegria do Senhor é a minha força. Há dias sim que eu acordo baqueada, triste. Mas eu falo assim: Senhor, eu não aceito mais que um dia. Amanhã já vai estar tudo no lugar de novo, já vai estar tudo bem de novo. E isso é uma arrogância espiritual? Não, não é. É porque um dia eu já experimentei a tristeza profunda e eu falei: Senhor, eu não quero mais voltar para esse lugar. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem uma vida plena para mim. E eu quero viver essa sua vida plena. Eu não quero viver debaixo de tristeza, debaixo de amargura, deixando que os problemas me roubem. Porque muitas vezes nós somos roubados nas nossas emoções. Ou porque nós queremos racionalizar processos que nós estamos vivendo em Deus, quando o convite dele é para a entrega total. Não dá para ser um crente 50%. Senhor, pode cuidar da minha vida 50%, os outros 50% eu vejo o que eu faço. Não dá. Não dá. A entrega, ela é total. Eu preciso desejar viver o 100% de Deus. Agora vamos lá para a gente ir terminando. Vamos para os versos 19 a 21, em que o salmista diz: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação.
Então, muitas vezes, nós estamos batendo em portas erradas. Nós estamos esperando em pessoas, nós estamos esperando em situações, nós estamos esperando em circunstâncias e nós não adentramos as portas da justiça. Estar debaixo da justiça de Deus é estar debaixo da plenitude do Pai. Viver a justiça de Deus é um privilégio, como o salmista diz, né? Esta é a porta pelos quais os justos entrarão, louvar-te-ei e verei a minha salvação. Quando nós somos justificados pelo Senhor, nós podemos caminhar a nossa vida cristã de uma maneira plena, porque nós entendemos a relevância de buscar, de estar na presença dele, de estar na porta correta. E é nessa porta que nós acessamos o infinitamente mais de Deus. Muitas vezes nós não entramos no infinitamente mais de Deus e vivemos uma vida de migalhas espirituais porque a gente não entra na porta da justiça. Nós damos desculpas, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou muito cansado, enfim, tantas coisas, para não entrarmos na porta da justiça. Sabe por quê? Porque a porta da justiça ela tem um preço. O salmista diz que quando ele entra, o que ele faz? O que ele vai fazer? Louvar-te-ei, pois me escutastes. Entrar na porta da justiça é ter uma vida de adoração. E a adoração, ela é um estilo de vida. A adoração não é subir aqui no púlpito e cantar. Isso é um talento, isso é um dom que você pode ter e que você pode usar para a glória do Senhor. Mas a adoração, ela é o seu estilo de vida, que pode estar conjugado com um talento que você tem. Aí é maravilhoso, não é mesmo? Você tem o talento e você tem um estilo de vida de adoração, aí tudo muda. Mas então como é que eu louvo a Deus? Como é que eu adoro a Deus com a minha vida? Com os seus gestos, com as suas atitudes? Como você trata as pessoas que você encontra pelo caminho? Qual marca que você tem deixado na vida das pessoas? Quando as pessoas lembram o seu nome, o que você acha que elas falam ao seu respeito? E aqui não é uma preocupação sobre o que estão pensando sobre mim ou deixando de pensar sobre isso. Não é essa a questão. Mas é inevitável, quando eu deixo uma marca, quando eu toco na vida das pessoas, e eu deixo uma marca de amor, os frutos do Espírito são revelados. Então, uma vida de adoração, ela revela os frutos do Espírito que você carrega. Então, é esse preço que nós temos a alegria de pagar quando nós entramos pela porta da justiça. Nós temos esse privilégio. Ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para fazer algo diferente. Entre na porta que conduz à presença do Senhor. Decida abrir essa porta, para que você possa declarar as grandes obras do Senhor, as maravilhas na sua vida. O Ismael lembrou que no Seminário da Família nós falamos muito sobre coerência. E para mim essa palavra gritou o ano inteiro. Continua gritando no meu ouvido. Nós precisamos ser cristãos que tenham uma vida coerente. Coerente com o Evangelho, coerente com a palavra, coerente com aquilo que eu digo que eu acredito. A minha marca, o meu DNA, precisa ser um DNA de amor, porque o meu Deus é um Deus de amor. Por onde eu passo.